A cruz de Cristo é o centro da fé cristã. Ela representa não apenas o sofrimento e a morte de Jesus, mas o ponto culminante do plano eterno de Deus para salvar a humanidade caída e destruída pelo pecado. O apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos da graça, expressa isso de forma profunda em suas cartas, especialmente descritas no livro aos Romanos. Vamos abordar esse tema em 3 dimensões: histórica, teológica e bíblica, destacando também grandes pregadores que anunciaram essa verdade ao longo dos séculos. Historicamente, a cruz era um instrumento de execução cruel e vergonhosa, usado pelos romanos para punir criminosos perigosos, escravos e rebeldes. Era uma morte lenta, dolorosa, pública e humilhante. O condenado era despido, açoitado e exposto à zombaria. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: e maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13. Essa forma de execução visava mostrar poder e autoridade do império. Porém, Deus transformou esse símbolo de maldição em símbolo de salvação. Desde o Éden, quando o pecado entrou no mundo, Gênesis capítulo 3, a consequência foi a separação entre Deus e o homem. O pecado exige punição. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23. Deus, sendo justo, não pode ignorar o pecado. Mas sendo amoroso, providenciou um substituto, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Charles Spurgeon disse: pregue a Cristo, pregue o Evangelho, pregue a cruz, e deixe Deus fazer a obra. Martin Lloyd Jones destacou que a cruz é o único meio de reconciliação entre Deus e o homem. Cristo deveria morrer como substituto, um pagamento vicário, assumindo a culpa, a pena e a vergonha que nos era devida. Isso é chamado de propiciação, ou seja, satisfazer a justiça divina e aplacar a ira de Deus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos capítulo 3, verso 25. A morte de Cristo não é apenas um ato externo. O apóstolo Paulo revela que nós fomos incluídos naquela cruz. Essa é a verdadeira doutrina da inclusão e a remissão do pecador na morte em Cristo. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos capítulo 6, verso 6. Essa inclusão significa que morremos com ele para o pecado. Romanos 6, verso 2. Ressuscitamos com ele para uma nova vida. Romanos 6, verso 4. Fomos justificados e reconciliados com Deus. Romanos 5, verso 10. A inclusão do pecador é essencial para a perfeita aceitação diante de Deus. Não somos aceitos por mérito próprio, mas sim por sermos incluídos nele, pela fé na sua morte juntamente com Cristo. Compartilhe esta mensagem.